Galerinha, sou Bruno, professor de Química, e aí nós vamos falar agora do nosso último tipo de mistura de soluções, tá? Estamos aqui agora então nas operações que a gente tem com as soluções. Já falamos de diluição, falamos de mistura, dos dois casos iniciais que são solutos iguais, aí não tem reação, solutos diferentes sem reação, e a gente falou por quê, e agora solutos diferentes com reação, tá? E detalhe que se é uma mistura de solutos diferentes que vai ter reação, gente, geralmente essas reações elas podem ser de neutralização, podem ser de precipitação, pode ser até de oxirredução, mas geralmente reações de neutralização são as mais comuns. Inclusive o exemplo que a gente vai fazer é com uma reação de neutralização. E aí, numa situação dessa, a questão pode pedir duas coisas para a gente. A primeira delas é para a gente investigar a solução final. O que seria investigar a solução final? Porque, olha, vai ter uma reação química. E se eu tenho uma reação química, eu vou ter um produto. A questão pode pedir para a gente determinar a concentração desse produto no final das contas. E detalhe, se ele me manda investigar a solução final, é porque ele vai me dar todas as informações das duas soluções que estão sendo misturadas. E se vai ter reação, vai ter estequiometria. E igual a gente já falou numa aula de estequiometria. Se o enunciado me dá as quantidades dos dois reagentes, um deles vai estar em excesso. Então, se eu estou misturando duas soluções que vão reagir e eu dei todas as quantidades das duas soluções reagentes, alguém vai estar em excesso. Essa é a máxima aqui que muita gente não pega. E aí, o que mais ele pode me pedir? Além da concentração final do produto, pode me pedir a concentração de um cara que vai estar em excesso, ou perguntar quem vai estar em excesso. E uma outra coisa muito comum de perguntar em cima disso é a natureza do meio ao fim da mistura. O que seria essa natureza do meio ao fim da mistura? Se vai ser um meio neutro, ácido ou básico. E aí tem uma pegadinha grande que é a seguinte: como os casos principais, como eu disse, são as reações de neutralização, muita gente sem fazer conta e sem pensar fala: ah, a solução final vai ser neutra, porque eu tenho uma reação de neutralização. Mas com certeza alguém vai estar em excesso. E esse alguém que restar em excesso na solução vai ditar se o meio resultante é ácido ou básico. Tá bom? Então, olha, uma situação para a gente analisar. Eu tenho aqui, olha, 100 ml de uma solução, hidróxido de sódio meio mol por litro. Vou misturar com 200 ml de uma solução ácido clorídrico 0 mol por litro. Eu já sei, né, que o volume da solução resultante vai ser 300 ml. Estou somando os dois volumes. E já sei que vai ter uma reação química. Por quê? Primeiro, que os solutos não são iguais. Segundo, não tem nenhum íon em comum. Terceiro, é uma base e um ácido. Então vai ter reação química. E aí, nessa situação, a primeira coisa que eu faço é escrever a equação, tá? E aí, olha, a equação vai ser NaOH mais HCl, que forma o que mesmo? É uma reação de neutralização, então vai formar o NaCl mais água. Já falamos disso também em uma outra aula aí, tá bom? Essa equação já está balanceada e eu sei que a estequiometria dela é toda de 1 para 1. Então é 1 mol de NaOH que reage com 1 mol de HCl para formar 1 mol de NaCl e água. Que aqui não vou me preocupar, a solução é aquosa, já tem água lá dentro, a quantidade produzida é irrelevante, tá? E aí, de novo, eu dei tudo das duas soluções. Porque, olha, só um comentário. Uma outra coisa que essa questão poderia pedir para a gente seria qual é a concentração ou volume de uma dessas soluções necessário para consumir a outra. E aí, galera, isso vai ser um caso que a gente chama de titulação. E aí nós vamos falar disso depois, tá? Então esse exemplo é para falar disso. Depois, numa outra aula, a gente fala só sobre titulação. Então, olha só. Um outro erro comum aqui agora é a gente pegar o 0,5 e o 0,4 e colocar aqui para reagir.
Concentração me diz qual é a proporção. O que reage é o quanto eu tenho. Então, da mesma forma que a gente fez em todas as outras situações, descubram quanto que a gente tem de cada soluto em cada copinho. Fazendo a conta no primeiro, olha, meio mol de NaOH é o que a gente tem para 1000 ml de solução. Como essa solução tem um volume de 100 ml, então nesse primeiro copinho eu tenho 0,05 mols de NaOH. Então no primeiro copinho, 0,05 mols de NaOH. Vamos descobrir também quanto que tem no segundo copinho. 0,4 mols é o que eu tenho para 1000 ml, é isso que a concentração me informa. Só que o volume aqui é de 200 ml. Isso quer dizer que nesse segundo copinho eu tenho 0,08 mols de HCl. Ou seja, essas são as quantidades que irão reagir. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então eu tenho 0,05 mols de NaOH para reagir e tenho 0,08 mols de HCl. Como eu falei no início, sempre que o enunciado der as quantidades dos dois reagentes, e ele deu, né, maquiado na concentração, eu descobri quanto que tem, tenham medo. Um deles está em excesso. E aqui está meio que claro quem está em excesso. Porque se a estequiometria é de 1 para 1, então com 0,05 de NaOH, a gente precisaria de 0,05 de HCl, já que é 1 para 1. Isso quer dizer que eu posso afirmar que o NaOH é o meu limitante. Já falamos disso também numa outra aula. Assistam. E eu vou ter aqui o HCl em excesso. E quanto tem em excesso dá para saber. Se para 0,05 eu ia precisar de 0,05, eu tenho um excesso de 0,03 mol de HCl. E vai produzir o NaCl, que é o sal. Quanto de NaCl a gente vai produzir? Olha, a gente pode fazer uma regra de 3, mas aqui está tranquilo. Porque se é de 1 para 1, e a gente pega sempre o limitante, então eu vou produzir 0,05 mols de NaCl. Então a gente já sabe muito sobre a solução final. O que eu sei sobre essa solução final? Que aqui dentro eu vou ter uma quantidade de 0,05 mols de NaCl produzida. Tá? Só que aí muita gente fala, e o meio final é neutro, porque é uma neutralização? Se a gente está misturando e alguém está em excesso, lembrem que o excesso não reage. Então o que eu ainda vou ter no copinho final? Além do NaCl produzido, a gente vai ter o que também, gente? Os 0,03 mols de HCl em excesso. Isso também vai estar no copinho resultante. E aí, o que ele pode me pedir? Um monte de coisa. Por exemplo, eu quero a concentração de NaCl da solução resultante. Qual que é a concentração do NaCl? Eu tenho 0,05 mols para 300 ml. Quanto que eu teria para 1000, né? Concentração em mol por litro. Corta dois zeros com os dois aqui de cima. E esse X vai dar 0,05 vezes 10. Dá meio dividido por 3. Fazendo essa continha aqui. Isso dá 0,1. 2 por 3, aí vai dar 0,16 mol por litro. Essa é a concentração do NaCl no final. O que mais ela pode me pedir? Qual é a concentração do HCl em excesso? Quanto de HCl sobrou no copinho final? 0,03 mol. O volume do copinho final é 300 ml. O que é concentração? Qual seria a proporção se o volume fosse de 1000? Lembrando, quem quiser usar a fórmula, mol dividido pelo volume em litros. E esse X dá, vou cortar aqui,
Isso dá 0,3 dividido por 3, dá 0,1 mol por litro. Essa é a concentração final do HCl. Qual que é a natureza do meio ao fim da mistura, gente? Uai, a natureza do meio vai ser o quê? O meio será ácido. Por que que o meio vai ser ácido? Simplesmente porque restou HCl em excesso. Se ninguém tivesse sobrado em excesso, o meio seria neutro porque formou um sal de caráter neutro, né? Porque ele vem de um ácido forte, de uma base forte, e ponto. O que mais que ela podia pedir? Olha, o NaCl e o HCl são solutos que se dissociam e ionizam. Podia me pedir a concentração do Na+ no fim, ou do H+, ou a do Cl-, e aí eu ia ter que separar, né, dissociar. Como o Cl- é um íon comum aos dois, eu poderia somar. Isso nós falamos na aula de misturas de solutos diferentes sem reação, quando tem um íon comum. Então, nessa situação, eu posso pedir um monte de coisa. Além disso, como está sobrando ácido no final, e eu ainda descobri a concentração dele no fim, nós vamos falar disso no outro momento, na nossa aula de equilíbrio iônico, lá para frente. Mas eu poderia pedir o pH da solução. Achei a concentração de ácido 0,1 mol por litro, tira logo esse pH ia dar 1. Ou seja, quem acha que a solução final é neutra, o pH dela é 1, é baixíssimo. Tá? Então, percebam que nessa situação a gente tem que ficar muito atento, que ele pode me pedir um monte de coisa. E aí eu fiz com vocês a concentração do NaCl, do HCl, a natureza do meio. Só que a questão, ela não vai costumar pedir isso tudo de uma vez. Ela vai pedir concentração final do sal, se o meio é ácido ou básico, ou então às vezes a concentração de um dos íons, tá bom? Não tem segredo. Soluções, lembra que eu gosto de falar isso sempre. As contas nem são tão difíceis, só que a interpretação aqui e a necessidade de fazer organizado é maior do que em estequiometria. São matérias que se parecem, né? Soluções eu acho até um pouco mais difícil porque tem água no meio. Então, além de saber a quantidade, ele me dá a concentração, eu tenho que fazer, descobrir a quantidade e vice-versa. Só que não pode ficar perdido no enunciado. Tem que interpretar bacana, organizar, igual eu falei, desenha tudo que for fazer, que aí vai ajudar muito, tá bom? Em um outro momento a gente vai falar sobre a questão da titulação, beleza? Valeu, galera!